A paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nosso tempo de conhecimento. Nós estamos falando sobre propósito, né? Estivemos falando na aula passada um pouco sobre imagem, ser a semelhança de Deus, né? Qual que foi o primeiro propósito do Senhor em nos formar. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre identidade, personalidade, caráter e temperamento, amém? Então, antes de nós começarmos, nós vamos estar orando, apresentando este período, esta aula, para que o Espírito de Deus possa falar através deste ensino ao teu coração, amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, apresentando agora, Senhor, este tempo, este momento de aula, em que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que o Senhor possa falar através deste ensinamento, ministrando a tua vontade, o teu querer. Visita cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa aberta aí em Efésios 4. Depois nós vamos ler um pouquinho. Então, como nós estávamos falando na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a imagem e a semelhança que nós somos. Lá em Gênesis 1:26 fala que nós somos formados segundo a imagem e a semelhança de Deus, né? E o Senhor, quando nos fez, Ele colocou em nós a sua característica, quem Ele é, né? E mais por causa do pecado, por causa daquilo que aconteceu no Éden, a queda, né? Essa nossa identidade, de alguma forma, essa nossa imagem, de alguma forma, ela foi manchada, houve uma mudança nessa criação, né? Então, através de Jesus, através da obra da cruz, né, nós encontramos uma nova identidade. Então, nós vamos falar que a identidade tem a ver com o nosso propósito. Identidade fala de quem eu sou, das minhas características, da minha origem. De acordo com o dicionário, quando nós lemos, diz lá que identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, quando nós falamos de ter identidade, nós falamos que nós somos único, né? Que nós somos uma única pessoa. Quando nós vemos ali gêmeos idênticos, eles podem ter o mesmo DNA, mas eles possuem uma única digital. Então, eles podem possuir o mesmo DNA, né? Porque nasceram ali de um mesmo ventre, né? Ali no mesmo espaço, mas eles possuem apenas uma sua própria identificação. Cada um possui a sua própria identificação. Na nossa sociedade, nós usamos alguns documentos para identificar quem nós somos, como por exemplo, nosso RG, CNH, o CPF, que também é muito comum, muito usado, ou o passaporte, né, que são documentos que possuem algumas informações básicas e importantes que vão nos identificar, né? Hoje, se alguém sofreu um acidente e vir a óbito e não tiver portando de algum documento que identifica, ele é hoje enterrado como indigente. A pessoa que hoje não possui um documento de identificação, ela não é considerada um cidadão, né, da sociedade. Então, nós precisamos ter documentos que vão nos identificar, que esses documentos possuem informações que vão dizer quem nós somos, e eles nos dão permissão para comprar, vender, fazer negócios, né? E também nos levam a outros lugares. Por exemplo, o passaporte. Você não tem como ir para outro país se você não tiver um passaporte, onde tem informações qual é o seu país de origem e assim por diante. Então, nós precisamos ter identidade para nós vivermos como cidadão. Assim também é no reino espiritual. Nós precisamos ter a nossa identidade espiritual. Assim nós somos conhecidos também no reino espiritual. Assim como no reino natural, na nossa vida natural, esses documentos precisam estar em ótimas condições, não podem estar rasgados,
não pode estar rasurado, né? Eles não podem estar manchados, eles têm que estar numa boa condição. Assim também é a nossa vida, a nossa identidade espiritual, né? Ela não pode estar manchada pelo pecado, ela não pode estar manchada, ela não pode de alguma forma ter sido danificada. Por isso, em Jesus, assim como no natural nós precisamos tirar uma segunda documentação quando acontece isso, até para que a gente possa ter novamente essas permissões, assim mesmo é no reino espiritual. Em Jesus nós tiramos a segunda, né, identidade espiritual, né? Nós temos uma nova identidade por causa de Cristo. E assim também, quando nós olhamos na nossa formação, muitos também têm algumas registros, até acadêmicos, até de formação, como a OAB, CRM, CRC, que são documentos também de registro que indicam que a pessoa estudou, que a pessoa é formada, onde ela está capacitada a exercer ali a função pela qual ela estudou. Isso também é muito importante. E no reino espiritual não é diferente, né? Nós precisamos, além de ter uma identidade de filhos, uma identidade que seja cada vez mais, esteja em boas condições no reino espiritual, como também a gente precisa de algumas formações, né, de aprendizado, amadurecendo. E é isso que nós vamos entender quando nós entendemos sobre o que é personalidade, o que é caráter, o que é temperamento, é porque nós precisamos entender que a nossa identidade, ela já foi nos dada, só que ela precisa também ter alguns passos de transformações, nós precisamos aprender também a deixar com que ela seja trabalhada, transformada e ter mais conteúdo em nossa vida. Então, toda vez que nós recebemos revelação de algo, nós precisamos dar resposta. E Deus tem revelado nesses dias à sua igreja o seu propósito, o que Ele quer do seu reino, né? Que Ele quer que o seu reino seja manifesto sobre toda a terra através dos filhos, como nós vimos na aula passada, expressando Ele através de quem nós somos, através da nossa imagem, né? Da imagem dele expressada em nós. Então nós precisamos cumprir este propósito, e isso daí, a nossa identidade vai ser uma das ferramentas para o cumprimento deste propósito. O inimigo, ele veio distorcer a nossa imagem de filho, que vagueia por essa terra sem sentido algum, né? Então ele veio nos mostrar, tentar distorcer o nosso valor e o nosso propósito, dizendo que nós não somos ninguém. Mas em Deus nós sabemos que nós somos filhos, temos a identidade de filho. A nossa identidade natural, o mais longe que ela pode nos levar é de um outro país, né? Conhecer um outro país, é o mais longe. Mas a nossa identidade espiritual, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nos levará a lugares muito mais excelentes, muito mais poderosos, a desfrutar de uma vida muito mais abundante, que está prometida a todos aqueles que são filhos e participam do seu propósito. Aqui em Efésios 4:11 até o 16 nós vamos ler, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todos ajuda, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando nós falamos de propósito, eu gosto muito de pegar essa base de Efésios 4:11 e 16, que aqui vai falar do propósito da igreja,
né? Que o projeto do propósito de Deus para a humanidade é no coletivo e também no singular, né? Então, o que isso quer dizer? Que nós manifestamos o reino como igreja, quando nos ajuntamos como corpo e expressamos a sua glória e o seu poder sobre toda a terra, mas também como indivíduo, como eu falei, no singular, né? Você é um, Deus te fez único, né? Com uma única registro, uma única identidade, quando através das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa personalidade, podemos expressar quem Ele é e o que Ele pode fazer, né? Quando nós vemos Ele mudar as nossas vidas, quando as pessoas, o nosso testemunho, né, revela muito o que Ele pode fazer em nós. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade, né? Personalidade vem do grego essa palavra personalidade, que quer dizer persona. Na verdade, literalmente ele está falando que é uma máscara, está dizendo que é máscara, são máscaras sociais que todos os seres humanos vestem perante as pessoas. Era muito usado na antiga Grécia, né, conhecida como máscaras teatrais, onde se usava para identificar vários personagens, sentimentos dos personagens ali representados. Então, por isso que é persona. Hoje também se usa muito isso no marketing de negócio, porque você traça um produto de acordo com as características, com a persona, muito usado isso, que são os gostos, emoções, as áreas de atuação do seu cliente, né? Então é muito usado também você ali avaliar os gostos, né? As emoções do seu cliente antes de você oferecer um produto. Personalidade é a soma de tudo que nós somos. É a somatória do nosso caráter e do nosso temperamento. É como você se apresenta ao mundo que você vive. A personalidade, ela pode ser modelada de acordo com o que nós aprendemos ou estamos vivendo no momento. Ela não muda, principalmente quando ela já está formada, no caso da fase adulta, mas ela pode ser transformada, melhorada, amadurecida, né? Como nós gostamos até de falar, quando nós ganhamos uma certa maturidade. O que vem a ser isso? Ela também pode até ser forjada, ela deve ser forjada pelo Espírito de Deus, que cada dia vai trabalhando em nós, né, moldando ali, transformando, trazendo de volta a imagem, a nossa identidade, né, cada momento trazendo de volta a nossa essência por aquilo que nós fomos formados e criados, né, com aquilo que nós perdemos ali na queda do Éden. Então, o que vem a ser isso, né? Que a nossa identidade, a nossa personalidade é aquilo que nós apresentamos às pessoas, é aquilo que as pessoas veem em nós, né? E que costumamos dizer a personalidade. E ela é formada cada vez mais em que a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, jovem, e ela já está praticamente formada na fase adulta. Né? É a fase que nós falamos, a fase de maturidade, né? Quando nós falamos assim, não está nem com a personalidade formada ainda, não está nem com a sua identidade formada, que podemos dizer também como identidade. Mas ela pode ser transformada, ela pode ser modelada e melhorada, mas ela não muda, né? Então eu vou dar um exemplo da minha vida mesmo. Eu sempre fui alguém muito tímida e junto com a minha timidez veio a minha insegurança, né? Insegurança diante de algumas coisas, porque geralmente quem é tímido também se torna inseguro, né? Não consegue se expressar, tem um pouco de receio de se expressar, e a minha timidez me bloqueou muito em minha vida, bloqueou muito principalmente na minha fase da adolescência, época de escola, né? Houve muitos bloqueios e me prejudicou muito. E aí eu fui aprender a lidar com a minha timidez. Falar hoje que eu deixei de ser tímida de maneira nenhuma, deixei de ser insegura de maneira nenhuma.
Apesar de que as pessoas vão olhar para mim quando me vê talvez ministrando, ou aqui, né, até meu esposo costuma dizer, mas você é benção, você vai bem. Que eu falo para ele, eu tô nervosa, eu tô meio insegura. Ele fala, imagina, você vai muito bem. Mas apesar das pessoas achar que eu ir bem, ou talvez conseguir expressar, conseguir falar, eu estou vencendo a minha timidez todos os dias, todos os momentos em que eu vou ministrar, todos os momentos que de alguma forma eu vou me expressar diante de um público, diante de pessoas, eu tenho que vencer a minha timidez, porque ela sempre quer se manifestar. Então eu só não deixo hoje ela mais me bloquear, eu só não deixo mais ela hoje ser um fator limitador para aquilo que eu creio que é projeto de Deus na minha vida, que é propósito de Deus na minha vida. Então é isso que nós precisamos aprender. Quando nós entendemos sobre personalidade, quando nós entendemos sobre temperamento, quando nós entendemos também sobre caráter, nós vamos entender que tudo isso é um conjunto para que Deus possa trabalhar em nós, possa nos usar para aquilo que Ele nos chamou. Na psicologia, personalidade é um conjunto das características e emoções, condutas que define e caracteriza alguém, diferenciando essa pessoa, que no caso vem do latim também a palavra identidade, como eu falei, né? Tem a ver com a maneira como nós sentimos, pensamos e nos comportamos diante de pessoas, diante do mundo e de situações. São as características próprias de uma pessoa que foram geneticamente herdadas, socialmente desaprendidas, formando assim esta pessoa com suas ações, reações ao meio de convívio que é incluída, garantindo assim seu ajuste neste meio de convívio. Então tudo que você tem, tudo aquilo que você possui, faz parte de algo que Deus te entregou para que você possa lidar com este mundo, possa conviver com este mundo. Então é único, é seu, né? A tua personalidade é única. Não tem ninguém no mundo como você. Pode ter alguém parecido com alguns traços, mas ninguém é como você, né? Por isso nós não podemos avaliar as pessoas apenas pela sua personalidade, como eu falei, né? Ela é somatória de caráter e temperamento. Então tá aqui, a personalidade está no centro. Junto com essa personalidade tem o nosso temperamento, que nós vamos ver, e o nosso caráter. Então, o temperamento e o caráter é que contém a nossa personalidade. Só que nós não podemos julgar apenas uma pessoa por aquilo que nós olhamos, né? Por aquilo que nós vemos, por aquilo que talvez seja somente o seu temperamento se mostrando, mas nós precisamos também avaliar pelo seu caráter. Como também não podemos olhar só o caráter, mas o seu temperamento, o seu convívio, como ela foi formada, como ela foi forjada. E o seu temperamento também foi sido formado no meio disso tudo. Então nós não podemos. Tá aí um princípio básico que nós precisamos aprender, né? Princípio bíblico. Não julguemos, né, antes de nós conhecermos. Isso faz parte também de nós como servos de Deus, né? Nós precisamos primeiro conhecer. Tanto psicólogos hoje, eles não fazem nenhuma análise, só apenas baseado em temperamentos ou num teste de temperamento, ou baseado apenas naquilo que ele vê de uma conversa, de maneira nenhuma. Por isso que faz vários testes, várias conversas, né? Estuda sobre toda a história da pessoa, todo o convívio familiar, todos os traumas, né? Por quê? Porque depois disso ele vai fazer uma análise de quem é aquela pessoa, né? Porque nós somos a somatória disso tudo, né? Então nós não podemos avaliar uma pessoa apenas por aquilo que ela expressa ser, né? Eu mesmo já sofri muito com isso, principalmente na fase da minha adolescência. Porque por ser tão tímida, hoje já não tanto, né, uma timidez já mais controlada e dominada, eu tinha muitos problemas com relacionamentos, com amizades, pessoas de mal me conhecer já tinha uma imagem totalmente distorcida de quem eu era, né, e ali me fazia de alguma forma ficar longe, né, fazia essa separação porque julgava ser uma pessoa que realmente eu não era. Então nós precisamos tomar cuidado com isso.
né? Às vezes também a pessoa ela pode ter um temperamento muito manso, uma carisma muito grande para lidar, né? Usar ali a sua personalidade como uma máscara mesmo e ter um caráter inapropriado, né? Um caráter reprovável, né? Então nós precisamos realmente conhecer pouco a pouco. Então nós não podemos avaliar as pessoas pelas atitudes vividas no momento, mas sim pelo aquilo que ela é mesmo, os resultados finais de quem é essa pessoa. Então, o que é caráter? Né? Na psicologia, caráter são os traços morais da personalidade, né? São os traços morais e éticos que eu trago dentro de mim. E são consequências também das experiências sociais e psicológicas que nós vamos tendo na nossa vida toda, né? Daquilo que nós aprendemos no convívio familiar, né? No convívio de escola, no meio de amigos, né? No trabalho. Ali nós vamos formando o nosso caráter através daquilo que nós vamos vendo, né? Desse princípio moral e ético. E a caráter também fala da essência, né? Está ligado às nossas ações, o nosso testemunho verdadeiro, não apenas aquilo que nós aparentamos ser, mas aquilo que realmente nós somos quando ninguém está vendo, né? Então, caráter vai falar muito mais do que nós somos quando ninguém está vendo, né? Então, a personalidade nós mostramos, nós vendemos uma imagem, mas o caráter não. O caráter, né, ele pode ser muito tempo escondido, né, por causa de um temperamento ali. Talvez, como eu falei, um temperamento brando, um temperamento mais maleável, dominado, né? Então, só que o caráter, ele já consegue ser escondido muito pouco, né? E pouco a pouco ele vai sendo revelado, né? Porque tem a ver, como eu falei, como eu sou na real. Sobre caráter eu não vou falar muito, porque nós vamos ter também uma aula neste tempo de conhecimento que fala um módulo sobre isso, que fala o caráter de Cristo, com o pastor Walter. Então ele vai estar destrinchando um pouquinho mais do caráter, né? O que vem a ser o caráter e como nós precisamos aprender a ter este caráter de Cristo, deixar que o Espírito de Deus venha tratar, venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, né? Venha de alguma forma nos trazer de volta à origem a qual nós fomos formados e criados. Então, quando nós falamos de caráter em temperamento, nós estamos falando da personalidade de uma pessoa. Então, porque é o conjunto, né? O caráter e o temperamento é o conjunto. Junto eles fazem a personalidade de alguém. Então nós vamos falar agora, para finalizarmos, sobre temperamento. Temperamento é aquela parte que nasce com a pessoa, que é determinado na grande maioria da parte genética, né? Nós herdamos o temperamento dos nossos pais, né? De alguma forma nós herdamos traços de temperamento, não digo todo, porque nós também temos o nosso temperamento, mas herdamos traços, né? Como às vezes a gente costuma dizer, nossa, como parece com o pai, né? Tem ali o jeito do pai, tem o jeito da mãe, né? E até mesmo nós nos pegamos às vezes falando, nossa, tô parecendo a minha mãe, ou tô parecendo meu pai. E às vezes por quê? Porque nós temos mesmo, nós carregamos estes traços de temperamento dos nossos pais. E é o primeiro fator que se manifesta logo ali quando bebê, né? Quando a gente olha para a criança e fala assim, nossa, como parece, né? Até mesmo a criança ali, como pai, parece que tem o gênero do pai, né? O gênero da mãe. Ai, tem a mesma atitude como o pai fazia assim quando era criança e assim por diante. A gente usa muitas essas expressões para falar da criança, quando a gente vê a criança diante de alguma atitude de talvez nervoso, né? Talvez alguma atitude de birra e etc. Então a gente vai falando isso. Então, por quê? Porque o temperamento ele vai se manifestando já quando criança, porque já é uma coisa que não é só aprendida, mas é uma coisa de genética, né? Nós trazemos em nosso traço genético a traço dos nossos temperamentos. Está ligado muito às nossas emoções, a maneira de como nós expressamos, como nós lidamos e reagimos ao mundo e às pessoas, as pressões que a gente vive, né? É como se fosse um filtro.
que nós usamos em nossos relacionamentos, né? Que lidamos com a vida, com as questões que o mundo nos inclui, né? Onde nós somos incluídos em situações às vezes difíceis, impactos em que nós somos submetidos, né? Traumas e tantas outras coisas, né? É a forma e a resposta com que cada pessoa recebe uma notícia, vai depender do seu temperamento. Por exemplo, talvez dois filhos recebem a notícia de um pai falecido ou de uma mãe falecida de forma diferente. A dor é a mesma, a notícia é a mesma, o pai é o mesmo, só que a forma da reação, da resposta com que eles vão dar essa notícia pode ser diferente, porque isso tem a ver muito com o temperamento de cada um, né? Com a reação de cada um diante daquela situação. Por isso que nós não podemos jogar, tá chorando muito porque ama demais, ou então parece que não sentiu nada, é frio. Não, de maneira nenhuma, porque o temperamento daquela outra pessoa talvez conseguiu se segurar mais, né, conseguir de alguma forma entender mais a questão da morte, mais do que o outro. Então é diferente, a maneira com que cada um reage é diferente, por isso nós não podemos fazer comparações. É uma das coisas que nós precisamos mais aprender. Nós não podemos avaliar as pessoas pelo aquilo que nós somos, porque pessoas são diferentes. Nós não podemos comparar filhos, porque filhos são diferentes. Pode ser filhos do mesmo ventre, pode ser filho do mesmo pai biológico, mãe biológica, mesmo ventre, mas são diferentes, são totalmente diferentes, né? Porque eles têm diferenças de temperamento, né? As reações que vão lidar com a vida também vão fazer parte da formação do seu caráter, né? Até como lidar com a vida vai formando ali também o seu caráter, e na fase adulta ali tem uma personalidade, né? Totalmente diferente um do outro. Como nós já falamos, né? O próprio nome já diz, tempero, temperamento, vem do termo tempero, né? É o tempero da nossa personalidade, é o humor das pessoas, né? É o humor que destina cada pessoa. Tanto está ligado, como eu falei, à genética, como ao psicológico e ao social, em que esta pessoa foi submetida na sua vida. Os traumas e tantas outras coisas, né? Situações de escolha, como nós falamos na aula passada, que existe também o fator das nossas escolhas. Os nossos traumas vão passar pelas nossas escolhas. Eles vão ser ressignificados. Nós vamos ter uma aula falando sobre isso, sobre ressignificar os nossos traumas. Eles serão ressignificados, mas eles também vão ser um fator fundamental para a formação também do nossa personalidade, né? Ele vai fazer parte dessa formação. Por isso que nós precisamos entender sobre esses temperamentos, para melhor sabermos lidar com nós mesmos em primeiro lugar, porque quando nós nos avaliamos, nós não entendemos, nós passamos a nos entender, e com as pessoas, assim nós entendemos e damos muito mais valor à vida e às pessoas, mais importância àquilo que Deus fez, né? Aquilo que Deus formou. É como eu falei, claro que por conta do pecado, o nosso temperamento ele foi corrompido pelo pecado, o nosso caráter também, mas o Espírito de Deus vem para trazer transformação. O Espírito de Deus vem para nos ajudar, né? Ajudar a vencer, ajudar a modelar o nosso caráter, o nosso temperamento, ajudar, na verdade, o caráter tem que ser transformado, mas o nosso temperamento tem que ser ali modelado, amadurecido, tem que ser de alguma forma trabalhado pelo Senhor, porque só assim, né, nós vamos potencializar através do Espírito Santo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que o nosso temperamento, nossa personalidade, nosso caráter, eles são todos usados no nosso propósito. Então nós vamos recapitular hoje, para nós entender, e vou resumir a aula de hoje, já finalizando, que personalidade é quem eu sou, é todo o contexto de quem eu sou. Caráter é como eu sou, é a minha essência, é quem eu sou quando ninguém está vendo. E temperamento é a forma com que eu reajo diante das circunstâncias, diante de tudo, diante até das pessoas.
E isso é temperamento. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre, né, o que nós chamamos, o que é chamado na psicologia de os 4 temperamentos ou perfis de comportamento, né, que vai distinguindo, vai separando cada pessoa dentro desse temperamento. Aí nós vamos explicar um pouquinho melhor, que é onde fala do colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Então eu gostaria que você entendesse que você precisa compreender para que tenha o maior aproveitamento de quem você é para o projeto que Deus tem para a tua vida. Então isso faz parte também de conhecer qual é o propósito de Deus para você. Quando você conhece quem você é, você começa a deixar que o Espírito de Deus trabalhe, remova os seus defeitos, né, que foram corrompidos pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele trabalha nas suas qualidades, né, potencializando quem você é para louvor e honra do Senhor, para que você possa ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém, queridos? Eu quero estar orando por você agora, para que o Senhor possa fazer com que esta palavra entre no teu coração. E se você talvez não tenha entendido, eu sei que é uma aula meio complexa, mas eu acredito que você revendo esta aula, né, se você novamente voltar ali e puder rever esta aula, você vai aprender um pouquinho mais. Porque semana que vem nós vamos falar desses 4 temperamentos, para que você tenha uma maior compreensão, né, do que vem a ser esses temperamentos aí para a sua vida, né? Então que você possa realmente entender aquilo que Deus tem para você, amém? Então, Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida, mais uma vez esta aula, Senhor, que o Senhor possa estar falando, Pai. Pai, neste ensino, nessa semana, Pai, ensinando cada vez mais, dando, Senhor amado, aos Teus filhos mais compreensão, mais entendimento e que eles possam, Pai, cada vez mais entregar, Senhor, tudo aquilo que eles são, quem eles são, nas Tuas mãos, amado Espírito Santo, para serem forjados, trabalhados, para o cumprimento do Teu querer e da Tua vontade. Nos ensina, amado Espírito Santo, nos ajuda neste processo, nesta caminhada rumo ao propósito, porque nós cremos que essa seja a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham uma boa noite. Até a próxima aula.